Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, como hoje, em que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. 2000 anos são passados. A cena se repete. Ele está outra vez no meio deles, no nosso meio. Há uma sensação tão linda da sua presença. Há uma convicção tão exuberante de que Ele está aqui. E está espalhando o perfume da sua presença, a glória do seu poder, a majestade da sua graça. Está trazendo o colírio espiritual para abrir os nossos olhos e nos dar uma nova visão. Está nos concedendo o olfato sobrenatural para sentirmos o perfume de sua palavra e aspirarmos as intenções mais profundas do seu coração, a fim de que continuemos a adorá-lo em espírito e em verdade. Que manhã linda, que manhã preciosa, que coisa linda poder estar na casa do Senhor. Você gosta da sua casa? Eu gosto da minha. Mas esta é infinitamente melhor que a minha. Porque na minha casa, mando eu. Na sua casa, manda você. Nesta casa, manda Ele. Aleluia. Receba saúde agora. Receba saúde agora. Senhor, antes que eu ministre a Tua palavra, posso te pedir, tira as dores de quem sente dores agora. Alivia o sofrimento daqueles que porventura sofrem e renova a alegria, o ânimo, o entusiasmo. E confirma o que foi cantado aqui por tua serva, Senhor. E nós te louvamos e te louvamos. Amém. Obrigado, pastor Pedro, pela gentileza, pela maneira principesca como me recebe aqui. Muito obrigado. Sou feliz de rever a tantos irmãos da Shekinah, os quais conheço, estimo, amo no Senhor. Agradeço o convite do pastor Josias para estar aqui e o privilégio que Deus me dá. Está tão lindo aqui hoje. Você está sentindo o perfume dele. Aleluia. Quero pedir a gentileza a cada um que trouxe sua Bíblia de abri-la. Se porventura alguém não trouxe, espere para acompanhar na tela, mas ter nas mãos parece algo assim tão especial, não é? Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Dr. Lucas, capítulo 10, por favor. Enquanto procuram o texto, eu quero informar aos irmãos, e esta informação eu não preciso nem de um minuto para dar. Nesta viagem eu estou trazendo 5 Bíblias. Quantos conhecem esta Bíblia? Bíblia para pregadores e leigos. Alguém conhece? Sim ou não? Os que conhecem, digam sim. Os que possuem, digam eu. Eu só trouxe 5. Primeiro, porque eu não queria despachar malas. Segundo, elas são pesadas. Segundo, porque não queria trazer muitas Bíblias para que não influenciasse na hora da oferta missionária, não é? Eu tenho 5 Bíblias, 4 para uso masculino e 1 para uso feminino. A Bíblia é uma só, mas eu me sinto mais confortável com esta capa e as irmãs com a outra. Quem encontrou Lucas 10, favor dizer amém. Bem bonito. Eu quero pedir que as vozes masculinas sejam ouvidas agora na leitura do verso 1, por favor. 1, 2, 3. Pode ser melhor? Pode ser melhor? Pode ser mais forte? Pode? 1, 2, 3.
Que lindo, que lindo. Só na Bíblia que tem coisa bonita assim. Versículo 2, eu quero pedir que seja lido agora pelas 1, 2, 3. Eu vou lhes pedir um pequeno favor. É tão pequeno, é tão simples que eu acho que ninguém vai me negar. Toda a igreja lendo o versículo 2, por favor. Com o melhor entusiasmo que seja possível. Para a glória de Deus. 1, 2, 3. Só um minutinho antes de sentarem. Se eu estivesse lá naquele dia em que Jesus falou isto, se você estivesse lá olhando assim para Jesus, o que você acha hoje que você teria sentido se você estivesse olhando para Jesus? Partindo dessa perspectiva, vamos ler outra vez, imaginando que nós estamos ouvindo Jesus pessoalmente falar. Então, quando você falar as palavras de Jesus, fale como se você estivesse ouvindo de sua própria boca naquele dia. 1, 2, 3. 2000 anos são passados, mas parece que foi ontem à noite que ele falou. Parece que foi há poucos minutos. E nós queremos pedir-lhe que nos ajude a nunca esquecer esta palavra. Ela foi o tema da mensagem de ontem. Ela vai nos ajudar também um pouco. Os irmãos tiveram ontem uma excelente refeição. Que Deus nos ajude nesta sobremesa para a glória e honra do seu precioso nome. Queiram sentar-se, por favor. Eu quero pedir a cada pessoa que tem um exemplar da Bíblia na sua mão, a gentileza de muito rapidamente levantar e abaixar. 1, 2, 3. Que livro é este que você tem na mão? Mais alto? Como é o nome completo dele? Geralmente nós chamamos Bíblia Sagrada. Você sabe que não existe nenhum livro igual a este. Não preciso nem dizer superior. Não existe nenhum livro igual a este. Você sabe que esse é o livro mais amado no mundo e também o mais odiado. Você sabe que este é o livro, o único livro que realmente intimida, amedronta e derrota Satanás. Você está agora nas suas mãos com o livro, o único livro que pode ser chamado de livro, mas também pode ser chamado de espada. É livro e espada. Se você vai ler, é um livro. Se você vai lutar contra Satanás, é uma espada. Este é o único livro que é livro, mas também é pão. Se você vai ler, ele é livro. Agora, se você vai comer com o seu espírito, é pão. Que livro extraordinário. Este é o livro missionário. Nós estamos em uma conferência missionária e eu estava ontem, enquanto esperava, estava meditando em algumas coisas. E uma meditação que veio ao meu coração foi a seguinte. É como se eu estivesse tendo uma visão de uma reunião no céu. E uma reunião no céu não dá nem para a gente imaginar aqui na terra a majestade de que se reveste uma reunião no céu. E Deus está mostrando para os anjos, e Ele naturalmente faz isso com prazer, as fichas das igrejas aqui na terra. Aí Deus está passando, pastora, está passando e mostrando aos anjos as fichas das igrejas. Aí aparece uma igreja, não vou dizer o lugar, não vou dizer o país, não vou dizer o nome da igreja, mas uma igreja. E Deus mostra aquela ficha para os anjos, está escrito assim, igreja animada. E os anjos ficam alegres. Aí Deus levanta outra ficha e diz assim, igreja tal, e está escrito assim, igreja poderosa. Amém. E os anjos ficam alegres. Aparece uma outra ficha e diz assim, igreja solidária. E os anjos ficam alegres. Aparece uma ficha de outra igreja, igreja animada, entusiasta. E os anjos ficam alegres. E é um desfile enorme de igrejas. Aí de repente, Deus levanta uma ficha e diz assim, igreja Shekinah. Na América do Norte, no estado de New Jersey, igreja missionária. Aí os anjos não ficam somente alegres, os anjos ficam extremamente felizes.
Sabe, irmãos, é bom ser uma igreja alegre, é bom ser uma igreja animada, é bom ser uma igreja crescente, é bom ser uma igreja solidária, é bom ser uma igreja ativa, mas diante de Deus, o que há de melhor é uma igreja ser igreja missionária. E eu tenho o prazer e a consciência tranquila de poder declarar que esta igreja, a igreja Shekinah, é conhecida no céu como igreja missionária. Oh, aleluia. Você se sente feliz em participar de uma igreja missionária? Há igrejas, não é possível admitir que haja uma igreja contra missões, mas é possível admitir que haja igrejas indiferentes a missões, mas é mais possível ainda admitir que há igrejas missionárias. Eu me alegro, me regozijo desde adiante estar ministrando nesta manhã para uma igreja missionária. Você pode, com toda a alegria, ainda que com humildade, mas pode dizer com muita alegria o seguinte: aí você diz o seu nome, eu tenho o prazer de declarar que sou membro de uma igreja missionária. Aleluia. Como igreja, nós nos regemos por um livro. Este livro já foi mencionado, é a Bíblia Sagrada. E vou fazer uma observação muito rápida, mas pertinente. E eu vou pedir a quem quiser, somente quem quiser, ninguém é obrigado a fazê-lo, mas se alguém estiver disposto, eu quero pedir, por gentileza, que fique com a sua mão um pouquinho levantada, porque nós vamos trabalhar com a nossa mão agora. No caso, eu vou usar a direita e fico com o microfone na esquerda. E eu tenho aqui na minha mão 5 dedos, muito provavelmente todos nós também, cada um de nós também tem 5 dedos. A Bíblia se divide em 2 partes, Antigo Testamento, claro, e Novo Testamento. O Antigo Testamento se divide em 5 partes e o Novo Testamento também se divide em 5 partes. Vamos lembrar as 5 partes do Antigo Testamento. Tudo o que os irmãos podem fazer é repetir, posto que já sabem. Então vamos começar. Vamos começar por aqui, não é? Lei, história, poesia, profetas maiores, profetas menores. Se você estuda a Bíblia regularmente, ou se você lê a Bíblia regularmente, ou se você pesquisa a Bíblia regularmente, você vai ver que a primeira parte da Bíblia é o Pentateuco. O Pentateuco. Você vai ver que a segunda parte são os livros históricos. Pentateuco são 5 livros, históricos são 12 livros, poéticos são 5 livros, profetas maiores são 12 livros e profetas menores são 5. Agora vamos passar para outra mão. Os evangelhos. Eu tenho paciência, eu espero até que todos falem. Evangelhos, só faltam 14. Evangelhos, só sobraram 3. Evangelhos, Atos, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e Apocalipse. Não sei se dá para repetir sem que eu fale. Dá? Primeiro, lei. Segundo, históricos. Segundo, poesia. Terceiro, profetas maiores. Quinto, profetas menores. Novo Testamento. Primeiro, evangelhos. Segundo, Atos. Terceiro, epístolas paulinas. Quarto, epístolas gerais ou universais. E quinto, por que eu estou mencionando isto? Não é uma mera curiosidade, é uma informação de todos conhecida. Se você abre a Bíblia nos livros da lei, ali fala de missões. Interessante. Se você abre a Bíblia nos livros históricos, ali você encontra missões. Se você abre a Bíblia nos livros poéticos, ali você encontra missões. Se você abre a Bíblia nos livros proféticos, os maiores profetas, você encontra missões. Se você abre a Bíblia nos profetas menores, ali você encontra missões. Isto não lhe parece interessante? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você lê os evangelhos, eles são cheios de missões. Se você lê Atos, parece que só fala de missões. Se você lê as epístolas de Paulo, meu Deus, missões de ponta a ponta. Se você lê as epístolas universais, missões. E se você lê o Apocalipse, meu Deus, ali a consumação de missões. O que quer dizer isso? O livro que você tem na sua mão é um livro missionário. Agora veja que coisa linda está acontecendo hoje. Uma igreja missionária que possui um livro missionário, que está participando de uma conferência porque tem o coração missionário. Hoje só se pode pensar em missões.
Agora ele diz, pastor, o senhor está dizendo que missões existem em toda a Bíblia. Estou dizendo, eu venho dizendo isto, não é há muito tempo não, mas pelo menos há 60 anos eu venho dizendo isto, e eu vou continuar falando. Por exemplo, se você abre no Pentateuco, no livro da lei, onde é que fala em missões? Eu podia falar em missões em Gênesis 49, naquelas palavras de Jacó. Mas por que eu vou esperar o 49? Se eu posso mencionar o capítulo 12, quando Deus fala a Abraão, mas por que eu vou esperar o capítulo 12, se logo no capítulo 3 eu já encontro missões? Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? É uma pergunta missionária. Porque missões é descobrir onde estão os pecadores. Missões é interessar nos pecadores. Missões é procurar encontrar aqueles que não sabemos onde estão, não sabemos como estão, mas queremos encontrá-los para mudar a sua sorte. Aleluia! Se você quer encontrar missões em Gênesis, você pode encontrar até naquelas palavras que parecem estranhas. Por exemplo, o Caim, que era antimissionário, ele diz uma palavra tola, ele diz, porventura sou eu o guardador do irmão, por isso que foi para o inferno, porque quem vai para o inferno é quem não se interessa no seu irmão, e por isso que nós não vamos, porque nós estamos interessados no nosso irmão, porque nós temos espírito missionário. Mas se eu começo em Gênesis, eu acho que nem saiu de Gênesis, né? Então deixa, vamos. E nos livros históricos, alguma coisa sobre missões, vou dar só um exemplo. O livro de Josué, por exemplo, lá pelo capítulo 13, 14, Josué disse, eu já estou velho, eu estou adiantado na idade, mas tem uma coisa que eu vou falar para vocês, ainda há muita terra para conquistar. Isso é missões, terra para conquistar. Igreja, Bradley, terra para conquistar. Há alguns anos atrás, era só Newark. Agora já é Pertamboy. Agora já vai ser Hillside. E penso que vai parar aí? Vai nada. Vai continuar. Antigamente era só Estados Unidos. Depois Brasil também. Agora vários desses países representados por suas bandeiras estão atingidas por esta igreja. Por quê? Porque ainda há muita terra para conquistar. Essa conferência acontece porque há ainda muita terra para conquistar. Se você vai aos livros poéticos, aí a gente tem que ficar pelo menos 2h30 falando disso. Jó fala de missões, Salmos fala de missões, Provérbios fala de missões. E, para falar a verdade, Cantares, Salomão também fala de missões. Como fala de missões? Mas você não se lembra de Cantares, capítulo 6, versículo 10? Quem é este que aparece como a alva do dia, famosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Que exército é esse? É o exército missionário. A última fase da igreja é a fase do exército. A primeira fase da igreja, ela era como a alva do dia. Está nascendo, está aparecendo, igreja primitiva. A segunda, ela era formosa como a lua, uma igreja que está já em evidência, mas ainda não tem aquela pujança, porque está inclusive sob a opressão do governo. Depois ela vem a igreja brilhante como o sol, que é o período pós-reforma. E finalmente, a última fase da igreja, formidável como um exército com bandeiras. Está na Bíblia, Cantares 6 e 10. Olha ali o exército e olha ali as bandeiras. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Agora, eu estou falando dos poéticos, porque eu não quis falar no livro de Salmos, porque parece até o livro mais missionário da Bíblia depois de Atos. Mas eu diria o Salmo 67, eu diria o Salmo 90. Bom, agora vamos para os profetas maiores. Missões. Você tem missões, profeta Isaías. E se quisermos estudar missões só em Isaías, tome tempo. Escolhe pelo menos 3 meses para estudar um pouco sobre isto. Vamos passar para os profetas menores. E o destaque é muito grande. Vai para Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser, porque eu amo missões. É missões nos profetas menores. Fechou o Antigo Testamento. Vocês têm a Bíblia. Agora, se você chega em Mateus, Jesus está dizendo no capítulo 28, por exemplo, capítulo 28, ide por todo o mundo, ou por todas as nações. Marcos, ide por todo o mundo. Lucas, esse evangelho deve ser pregado. João, a mesma coisa, a mesma mensagem. Lucas 10, que acabamos de ler. Se você vai para Atos é o livro da obra missionária inicial da igreja. Se você vai para as epístolas de Paulo, logo em Romanos está falando sobre a universalidade do evangelho. Se você vai para as epístolas universais, você encontra, por exemplo, Hebreus e Tiago trazendo lindas mensagens missionárias. E quando a Bíblia termina, ela termina com cântico missionário. Digno é o Senhor de ser adorado. Por quê? Porque ele redimiu para si povos de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações, isto é, missões. Pegue na sua Bíblia, por favor, e diga com alegria: eu tenho
na minha mão o livro missionário. Dá para encostar este livro ao seu coração, tá? Este é o lugar deste livro. A princípio no seu coração, mas não deixe a Bíblia somente no seu coração, põe também na cabeça, porque se você deixar no coração, você sente. Se você deixar na cabeça, você pensa. Se você puser nos pés, você anda. Se você puser nas mãos, você faz missões. E se você puser na sua carteira, aí você contribui. Em qualquer lugar que você puser a Bíblia, ela vai sempre dizer missões, missões, missões. Se você puser a Bíblia no joelho, você tem que orar por missões. Aleluia e aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome precioso. Se eu tivesse estado ontem à noite, eu iria desenvolver este assunto a respeito desta introdução que eu lhes dei aqui. Mas eu vou continuar por mais uns minutos falando sobre os clamores missionários. Repita após mim, por favor, os clamores missionários. Alguma pessoa pode, por gentileza, ficar de pé e explicar, dizer o que significa a palavra clamor? Alguém, qualquer. Eu vou pedir ao senhor. O senhor pode, por gentileza, meu nobre companheiro. O que é que o senhor entende por clamor? É um pedido. É um pedido. O que mais? Põe fogo nesse pedido. Põe fogo. Isso, um pedido desesperado. O que mais? O que mais, igreja? Um grito. Isto, mas o senhor está certo. Obrigado, pode sentar. Anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, eu estava na cidade de Örebro. Se você for ao mapa, você encontra. Örebro é uma cidade que está na Suécia. Eu estava acompanhando o pastor Túlio Barros Ferreira, de saudosíssima memória. Nós tivemos um culto domingo pela manhã em Estocolmo. E depois nós fomos a um culto na cidade de Örebro. E depois do culto nós fomos ao restaurante. E quando nós estávamos no restaurante, o pastor da igreja, o co-pastor e nós dois brasileiros. Nunca posso me esquecer daquele dia, daquela tarde. Nunca posso. O pastor da igreja olhou para nós e disse: pastores, alguns anos atrás, a minha nação, a Suécia, a minha nação enviou missionários para a sua nação, para a vossa nação, o Brasil. E nós nunca nos arrependemos do que nós fizemos. Mas as coisas estão tão tristes aqui na Suécia, que agora, em nome da Suécia, eu lhes peço, mandem missionários para a Suécia. A nação que enviou missionários estava pedindo missionários. Sabe o que foi que eu entendi naquela palavra daquele pastor? Que aquilo era falem após mim, clamor missionário. Clamor missionário é alguém desesperado dizendo: por favor, me ajude, faça missões. Eu nunca me esqueço daquele dia. Eu estive uma vez, isso também faz anos, algumas coisas que eu conto da minha vida aconteceram há 5 anos, algumas aconteceram há 40, e temos que aconteceram há bem mais. Pois bem, uma vez, há uns 40 anos atrás, estive na cidade de Tananarife. Todo mundo aqui sabe que Tananarife é a capital do país de Madagascar. O fim do mundo é ali pertinho, irmãos. É ali pertinho, é longe, mas é longe. Ela fica do outro lado da Índia, separada apenas pelo Mar Índico. Estive ali com 2 pastores brasileiros, tivemos uma cruzada e nós fomos um dia, de segunda-feira pela manhã, fomos a uma montanha que existe em Tananarife. Quando chegamos lá, o pastor disse: eu trouxe os senhores aqui para contemplar esta montanha, e ele mostrou ali a grande ribanceira e dizia: aqui foi lançada para morrer uma jovem chamada Hassalana. Hassalana é considerada uma heroína do cristianismo no país de Madagascar. Pois bem, ela morreu porque era crente. Ela morreu porque professava o nome do Senhor. E antes da morte, ela foi levada a um tribunal, aqueles tribunais de exceção. Algumas pessoas sabem do que se trata. E foi perguntada a Hassalana: Hassalana, por causa dessa fé estranha, espúria que você possui, você está condenada a se lançar aqui neste precipício. Mas você tem uma oportunidade na vida. Você pode negar este Cristo que você anuncia, ou você pode confessá-lo. Se você negar, você escapará da morte. Se você confessar, então você morrerá. E a história diz que Hassalana diz: eu não tenho nenhum motivo para negar a Cristo. Podem fazer comigo o que desejarem. E eles jogaram Hassalana. A história ficou.
Por causa disto, houve um grande movimento espiritual. Sabe por quê? Porque o sangue dos mártires é a seiva que faz frutificar a obra de evangelismo, a obra missionária. Alguns anos depois, Deus apresentou a oportunidade para a Suécia, outra vez Suécia, para a Suécia de realizar uma grande obra missionária. Clamores missionários. Um dia, uma noite, Paulo estava dormindo e de repente ele teve uma visão. E naquela visão aparecia um moço e ele sabia que aquele moço era da Macedônia. Provavelmente ele sabia que o moço era da Macedônia, talvez pelo sotaque, e se não, pela mensagem. E aquele moço estendia a mão e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Como é que os senhores acham que se chama isto? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Clamor missionário. Eu gostaria de pedir-lhes a gentileza de abrirem bem os seus ouvidos para ouvir os clamores missionários da Bíblia. Se nós temos um sentimento missionário, nós encontramos missões em qualquer parte da Bíblia. Se nós não temos uma paixão missionária, nós não encontramos missões em lugar nenhum da Bíblia. Quando eu vejo um cego, quando eu leio a respeito de um cego, clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que eu estou entendendo? Que essa palavra do cego Bartimeu é um clamor missionário. Você está pronto esta manhã para acertar um clamor missionário? Eu penso que os amados irmãos da mídia vão nos ajudar aqui, e eu vou pedir que ponham na tela, por favor, um texto da Bíblia. Eles estão me acompanhando e certamente vão pôr, não é? Ok. Alô? Alô? Eles estão lá, não estão, pastor? Amém. Leia o que está escrito, por favor. Eu gosto de ouvir a voz da igreja quando vibra. 1, 2, 3. Olha, irmãos, se os meus escutando falando assim, vão escutar no México. Outra vez. Obrigado, queridos. Segura um pouquinho. Eu falei do clamor que eu ouvi na Suécia. Eu falei do clamor de Madagascar. Eu falei do clamor do cego Bartimeu, etc, etc. Mas agora eu falo e eu não preciso de muito tempo para isso. Quem convence é o Espírito Santo. Eu quero licionar sobre os 3 maiores clamores missionários. Na sua opinião, quais seriam os 3 maiores clamores missionários? Maior do que o rapaz da Macedônia, maior do que o cego Bartimeu, maior do que o estranho clamor de Caim. Qual seria? Então eu lhes peço a gentileza de acompanhar um texto da Bíblia que será posto na tela agora. Por favor. Será que vai dar para ler, né? Os irmãos conseguem ler? Dá para ler? Então vamos ver. Ok, eu não leria, eu estou vendo, mas não estou lendo. Mas ainda bem que eu sei o que está escrito ali. Os irmãos podem ler, por favor. 1, 2, 3. Ok. O rei Uzias morreu e eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Era um rei morto e um rei vivo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O Senhor estava sentado porque está vivo. O rei estava deitado porque estava morto. Verso 2. Não havia ninguém cortejando o rei, porque o rei era o defunto. Agora o rei vivo, que é Deus, estava sendo cortejado por serafins. Serafins são a classe mais elevada. Existem anjos, existem arcanjos, existem querubins e depois existem serafins. Os anjos podem vir à terra. Os arcanjos podem vir à terra. Querubins foram vistos no Jardim do Éden, mas serafins não podem vir aqui à terra. Eles estão tão perto de Deus, tão perto de Deus, tão perto de Deus. Eles receberam, eles assimilaram, eles captaram tanto a glória de Deus que se um viesse aqui, derreteria todo o planeta, derreteria tudo. Então, eles não podem estar perto de nós, mas nunca saem de perto de Deus. Verso seguinte, 3. Isto não é clamor missionário, isto é clamor de adoração. Clamor de santo, santo, santo. O céu é tão especial
que é a música mais comum que se ouve lá no céu. E a letra mais popular no céu é a letra de adoração e a música de louvor. Santo, santo, santo. Ok, vamos ver o versículo seguinte, por favor. Estamos lendo a Bíblia e você sabe que quando você lê a Bíblia, você se alimenta, você se enriquece, você se edifica, você se fortalece. Você é muito mais crente quando lê a Bíblia. Você é muito mais forte quando lê a Bíblia. Você é muito mais poderoso quando lê a Bíblia. O diabo tem medo de você quando você lê a Bíblia. O diabo sabe que se você lê a Bíblia, você pode derrotá-lo. Siga o versículo seguinte. Os irmãos imaginam o que aconteceria se de repente começasse a tremer essas paredes aqui. Não ia ficar inclusive eu. Eu vou ficar aqui numa casa que está tremendo, mas naquela estrutura sobrenatural, naquela estrutura divina, em que tudo é sólido, em que tudo é extremamente perfeito, a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram. O que é isto? A glória do Senhor, a majestade de Deus. Oh, irmãos, e uma notícia boa, nós vamos conhecer este lugar. E todas as pessoas que forem ganhas através da obra missionária também vão conhecer este lugar. Siga a igreja. Parece que é o clamor missionário, mas ainda não é o clamor missionário. Esse é um desespero, esse é o clamor desespero. É o clamor do fraco que não resiste à força do forte. É o clamor do pequeno que não resiste à grandeza do grande. O clamor daquele que não é, quando se extasia diante daquele que sempre é. Vamos ao versículo seguinte. E agora nós vamos chegar ao grande texto que nós precisamos. Siga. Por causa da obra que esse profeta iria fazer, ele teria que ter os seus lábios purificados. Há coisas que não acontecem na nossa vida porque nossos lábios não estão purificados. Gente que diz, eu não tenho graça para pregar, é porque não está com os lábios purificados. Todo crente de lábios puros sente desejo de transformar esta pureza em evangelismo para as outras pessoas. Siga. Aí vem o clamor missionário. Finalmente chegou. Aí, vamos ver. Atenção, igreja. O clamor missionário, qual foi? Mais uma vez. Este é o primeiro supremo clamor missionário da Bíblia. Não é de um homem, não é de uma cidade, não é de uma nação, não é de um mundo, não é do universo, não é do mundo angelical, é do próprio Deus. O maior clamor missionário que existe em todo o universo é o eco da voz de Deus em Isaías 6 e 8. Eu vou pedir que a igreja leia novamente as palavras de Deus. O clamor missionário dito por Deus. 1, 2, 3. Ponha todo o seu entusiasmo na leitura desta palavra. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Talvez você já ouviu muitas mensagens sobre este texto. E há que ouvir sempre. Enquanto nós viemos aqui, nós vamos ouvir esta mensagem. Mas eu quero ter lá 2 pensamentos mais deste texto. Responda-me sim ou não. Deus, neste texto, Deus está no céu? Sim ou não? Deus está no seu trono? Deus está cercado de anjos, arcanjos, querubins, serafins? Deus está cheio... Todos podem falar. Se alguém acha que não, diga não. Mas fale. Deus está no céu, Deus está no trono, Deus está feliz, Deus está sendo adorado, Deus está recebendo louvor, Deus está vendo luz por todas as partes. Por que Deus, num ambiente de glória como esse, está interessado em alguma coisa que não fazia parte desse ambiente? Como é que Deus, pastor, como é que Deus, com essa fartura de glória, com essa fartura de poder, com essa fartura de luz, com essa fartura de majestade, pastor Pedro, como é que Deus, com tudo isso ao redor dele, ainda está interessado em alguma coisa que não faz parte daquele contexto? O que é que não faz parte daquele contexto? Onde é que Deus está? No céu?
No céu? Nesse tempo Deus está no céu. E as pessoas que Deus está pensando agora e a respeito de Christ the Club estão onde? Na terra. Diga após mim: Deus está desfrutando de toda a beleza do céu, mas não perdeu o interesse pela miséria da terra. É isto que é missões. É isto que significa missões. Quando uma pessoa consegue um bom emprego, consegue um excelente salário, e depois de um bom salário consegue uma boa promoção. Quando uma pessoa tem uma boa família, tem uma esposa diletíssima, tem filhos preciosos, quando uma pessoa tem um carro muito bom, quando uma pessoa tem tudo o que tem, ela é tentada a não se lembrar de quem não tem. Quando uma pessoa é salva, batizada com o Espírito Santo, tem saúde, goza de tudo, tem uma igreja boa, tem um pastor precioso e amigo, ela é tentada a não se lembrar de ninguém. Por que nesta manhã nós não vamos pensar um pouco na maneira como Deus trabalha, diferente de nós? Deus não precisa de nada no céu. Deus não sente falta de nada no céu. Deus tem toda a adoração que os anjos, que os arcanjos, se a adoração dos anjos não fosse bastante, tem os arcanjos. Se não fosse bastante, tem os querubins. E se não fosse dos querubins, tem e o coral de querubins. Meu Deus, o coral de anjos foi aquele maravilhoso assombro no dia de Natal de anjos. Agora imagina o coral de serafins. Apesar de tudo isso, essa corte angelical olha para Deus e diz: Deus, apesar de tudo que está acontecendo, parece que o Senhor está pensando em outra coisa assim. Eu estou pensando nos miseráveis do planeta Terra e eu quero enviar alguém para eles. Eu não posso lhe convencer de nada, mas eu queria tanto que o Espírito Santo fizesse você meditar no que eu estou falando. Eu não estou trazendo uma mensagem aqui para fazer você sacudir-se, pular, se agitar-se, não. Eu não estou pregando aqui uma mensagem, aquele avamento, não. Eu não vou dizer para você que se você não der a glória de Deus, você sai voando pela porta. Não, nada disso. Eu estou dizendo para você que se nós somos filhos de Deus, nós devíamos imitar o nosso Pai Celestial. Será que algum de nós, eu não vou pedir que ninguém responda, para não, eventualmente, não entristecer quem não possa responder. Mas será que alguma vez você esteve numa churrascaria? Pense na melhor churrascaria de Newark. Pense na melhor churrascaria da região. Pense na melhor churrascaria de New Jersey. Se você acha que não vai lá para a Quinta Avenida. Pense na melhor churrascaria que você conhece. Pense no dia que você está com sua esposa e seus filhos comendo aquela... Não vou falar esse nome para não estragar aqui o ambiente espiritual. Você está naquela delícia. Deixa ele fazer uma pergunta com toda sinceridade. Já lhe aconteceu alguma vez, quando você está com a mesa farta, fartíssima, e aquele cidadão com aquele espeto que insistindo com você para comer mais, alguma vez aconteceu com você, quando estava ali, de você se lembrar das pessoas que estão chupando osso na Índia? Já lhe aconteceu? Já aconteceu alguma vez quando você está com a mesa farta, quando a esposa brindou você com 3 espécies com 3 pratos diferentes, você não sai, eu não sei nem o que escolher, você sai dali, Deus, eu nem sei se vou trabalhar amanhã porque estou tão cheio. Já aconteceu de você pensar nos que estão passando fome? Já lhe ocorreu a ideia de quando você está no culto cheio, da graça de Deus, um momento como aquele que tivemos há pouco, quando esta serva de Deus estava cantando aqui, foi eletrizante. Eu vi umas moças ali na frente, elas não resistiram, ficar paradinhas e começaram, que é isso? É a bênção, é a graça, é a glória, é o favor, é o poder. No momento daqueles, já houve a ocasião que você pensou nas pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem culto, quem não conhece a igreja? Foi isso que aconteceu com Deus. E a glória a Deus é total. E a glória em cima de Deus é completa. E a majestade é perfeita. E os hinos, santíssimos. E os serafins estão cheios da minha presença. E aí, Deus, o Senhor não pensa em outra coisa. Não, eu penso. Eu penso no que eu estou recebendo aqui. Eu penso no que os anjos e arcanjos e querubins e serafins têm aqui na minha presença. Mas eu penso naqueles que não têm nada, porque não estão na minha presença. Missões é para nos fazer pensar. Clamor missionário. De quem vem o primeiro clamor missionário? Do Pai Celestial.
do Pai que não precisa de nós, do Pai que não depende de nós, do Pai que foi ferido por nós, do Pai que foi ofendido por nós, ferido com nossas palavras, do Pai que foi esquecido por nós, esse Pai. Irmãos, eu vou fazer algumas perguntas e os irmãos, por favor, respondam sim ou não. Os irmãos acham que o Sol continua na sua trajetória assim como foi criado? Continua? Sim ou não? Ele está direitinho? Não se rebelou. A Lua continua? 4 minguantes, 4... Os ventos continuam obedecendo à voz de Deus? Continuam. E Saturno, e Júpiter, e Mercúrio, e Netuno, os planetas continuam assim também? E os meteoros, tudo. Você sabe quem é o filho pródigo do universo? Todos os seres, todos os elementos siderais criados por Deus mantêm a sua trajetória. Todos. Não interessa quantos. Os cometas não perdem a sua trajetória. O de Halley passa por aqui a cada 90 anos e assim por diante. Os furacões acontecem, os sismos acontecem. Tudo acontece conforme traçado. O único elemento da natureza que se rebelou contra Deus foi o planeta Terra. Terra é o filho pródigo do universo. Diga comigo, Terra. O planeta Terra é o filho pródigo do universo. E não é por causa dos mares, e não é por causa das florestas, e não é por causa dos animais, e não é por causa dos vegetais, e não é por causa dos minerais. É por causa de quê ou de quem? Do homem. Por causa do homem, o planeta Terra se tornou o filho pródigo do universo. O céu está em festa. Os serafins estão cantando. A festa é muito grande, é uma celebração. Agora não é uma celebração eventual, porque ela só vive de celebração. E no meio daquela celebração, pastor Pedro, no meio daquela festividade sem igual, Deus se lembra do filho pródigo do universo. Diz: anjos, isso aqui está muito bom. Arcanjos, isso aqui está muito bom. Querubins, isso aqui está muito bom. Serafins, isso aqui está muito bom. Mas e o filho pródigo? E o planeta Terra? E a humanidade? Eu queria tanto enviar alguém para lá. E no meio de um grande festival ocorrido no céu, está na tela, Deus pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu creio firmemente de todo o meu coração que você vai, depois desta conferência, você vai pensar um pouco mais dos que não têm o que você tem, dos que não sentem o que você sente, dos que não fazem o que você faz, dos que não vão para onde você está indo. Há ou não há necessidade de nós nos lembrarmos dele? Os que acham que há necessidade da nossa parte de nos lembrarmos deles. Os que acham que não há necessidade, digam: não há necessidade. Os que acham que há necessidade, gritem: há necessidade. Sua oferta, que será trazida daqui a pouco, na hora que você levantar-se de seu assento, nesta manhã, daqui a pouco, você trouxer uma oferta missionária para abençoar missionários em um destes países. Deixa eu te contar um segredo. Eu vou chamar de segredo, não preciso chamar de revelação, vou chamar de segredo. Na hora que você se levantar e você vier com alguma porção do seu dinheiro aqui para frente, algum anjo, vou falar só em um, algum anjo, quem sabe algum arcanjo, vai comentar com o outro: olha aquele servo, olha o que ele tem na mão. Ele tirou um bom dinheiro da mão dele, está levando lá para frente para as missões. Sabe o que ele está fazendo? Ele está imitando o grande Deus, Criador dos universos. No meio do gozo, ele está se lembrando de quem sofre. No meio da saúde, ele está se lembrando dos enfermos. No meio da fartura, ele está se lembrando da miséria. No meio da paz, ele está se lembrando dos que estão em guerra. Primeiro clamor missionário. A mídia, muito obrigado a vocês da mídia. Vocês podem, por favor, passar o segundo clamor. E como são só 3, vocês sabem que não vai demorar. E vocês podem ver que o segundo clamor são menos versículos. Muito bem, eu quero pedir que leia o primeiro versículo. Agora é o segundo clamor. O primeiro clamor foi o clamor do Pai. Eu vou pedir que respondam. O primeiro clamor foi
Se Deus não se interessa por missões, eu também não tenho que me interessar. Agora, Deus se interessa, eu não tenho por que desprezar. Verso que está na tela, número 1, a igreja. 1, 2, 3. Eu queria pedir que nós destacássemos uma ou duas palavras deste versículo. Destaque só. Quando você lê a Bíblia, você se enriquece. Quando você lê a Bíblia, você se alimenta. Quando você lê a Bíblia, você se fortalece. Quando você lê a Bíblia, você se edifica. Quando você lê a Bíblia, você adquire sabedoria. Quando você lê a Bíblia, você adquire conhecimento. Quando você lê a Bíblia, você penetra na mente de Deus. Devagarzinho, o mesmo versículo, bem devagar. Depois disto, enviou o Senhor, tem uma palavra aqui, chave, pastor Otéis, olha aqui, e depois disto designou o Senhor, devagarzinho, a próxima palavra, ainda, a próxima, novamente, ainda outros, as irmãs digam ainda outros, os homens digam ainda outros, a igreja diga ainda outros. Se a Bíblia diz que ele enviou ainda outros, é porque ele já havia enviado alguns. Agora não é o clamor do Pai, agora é o clamor do Filho. Olha, escute aqui. Jesus nasceu da Virgem Maria. Aos 30 anos começou seu ministério. Trouxe para perto de si aqueles discípulos, os quais eram 12. Mas havia outros que o seguiam. E houve momentos em que os que seguiam Jesus eram mais de 1.000, eram mais de 5.000. Era muita gente que seguia a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa que você sabe, mas a gente vem para a igreja não é só para saber coisas que já sabe. Relembrar, é para dar atenção a coisas que podem estar esquecidas. Apesar da multidão que seguia Jesus, Jesus queria mais. A igreja pode repetir. Apesar da grande multidão que seguia Jesus, Jesus queria mais. Jesus queria mais. Olha, desprezem, não aceita essa ideia boba que existe para aí, de que Deus não se interessa por quantidade, Deus se interessa por qualidade. Me mostra um versículo da Bíblia que diz que Deus não se interessa por quantidade. Eu só quero um versículo. Me diga um versículo da Bíblia que Deus não está interessado. Se Deus não interessa em quantidade, por que Ele manda conferir as pessoas? Se Deus não interessa em quantidade, por que Ele mandou escrever, que eram quase 3.000 do dia de Pentecostes? Se Deus não se interessa por quantidade, por que Ele disse, Jesus disse, até que minha casa se encha? A casa não se enche com qualidade, a casa se enche com quantidade. Então Jesus estava com muita gente. Mais que 10? Mais que 100? Mais que 1.000? Mais que 5.000? Mais que 10.000? Chega, Jesus. Não chega. Por quê? Porque eu estou ouvindo agora o clamor dos povos, e o clamor dos povos vai ser um eco do meu próprio clamor. Então Jesus enviou ainda outros. Você se lembra? Algumas pessoas se lembram quando o pastor Josias propôs o envio do primeiro missionário. Mas não bastou. Enviou mais, mas não bastou. E um dia eram 10. O senhor se lembra, pastor Pedro, quando eram somente 10? O senhor se lembra quando eram somente 20? O senhor se lembra quando eram somente 30? E quem sabe alguns membros da igreja, que não são mais membros, já foram embora, disseram 30, já está bom, já está bom. Aí o pastor disse, não está bom. Aí passou para 40, depois passou para 50, e depois passou para 60. Hoje são quantos? Mais de 100. Agora eu tenho notícia para os irmãos. Dependendo desta igreja, esse número de 100 vai aumentar, porque nós estamos seguindo os passos de Jesus. Ainda outros, ainda outros, ainda outros, ainda outros, ainda outros. Diga, nós queremos mais missionários. Ok, mas ainda não vimos o clamor de Jesus. Vamos lá. Então, diz aqui, ainda outros 70, e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades. Todas. Quantas cidades? Quantas cidades? Se fosse possível, a igreja Shekinah mandaria missionários para todo o mundo, porque Jesus queria mandar para todas as cidades. Qual é o nosso alvo? 100 nações? Não. Qual é o nosso alvo? 200 nações? Não. Qual é o nosso alvo? Todas as nações, todas as cidades e lugares
aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, e aí vem o clamor missionário de Jesus: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, clamor, rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Quantas pessoas declaram nesta manhã, diante de Deus, que estão ouvindo com atenção a palavra do Senhor, digam, eu estou. Então vamos para o último ponto, com o qual nós concluiremos esta mensagem. Amados, eu lhes peço que passem agora para o terceiro tópico. Qual é o terceiro grande clamor? O clamor do Espírito Santo. Olha só, o primeiro clamor de quem foi? O segundo clamor de quem foi? O terceiro clamor? A igreja pode ler? 1, 2, 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. A saber, aí vem o nome deles. Passem para o verso 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O Pai disse, o Filho disse, e agora quem vai dizer é o Espírito Santo. Irmãos, missões é obra do Pai. A igreja pode, não precisa gritar, agora é falar alto bom. Missões é obra do Pai. Missões é obra do Filho. Agora nós temos que confessar. Missões é obra do Espírito Santo. Falem. Vamos provar que é. Que foi o que o Espírito Santo disse? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para... Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma letra. Uma letra. Apartai-me, os irmãos se acompanhem. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra. Para uma obra. Não, não é uma obra, porque se dissesse na Bíblia para uma obra, seria qualquer obra. Para uma obra não, para uma obra qualquer obra, é para a obra. Sabe como se chama essa obra? Missionária. Irmãos, missões não é qualquer obra. Cantar, todo mundo pode cantar. Orar, todos devem orar. Dar esmola, quem pode e gosta, dá. Agora há uma coisa que é muito específica, que é única. A obra missionária é uma obra particular, uma obra exclusiva. E Jesus e o Espírito Santo disse, apartai-me para a obra. Para o Espírito Santo, obra missionária é a obra. E se você me perguntar, pastor Gisele, por que a obra missionária é uma obra única? Quando eu ouço pessoas vocacionadas por Deus e apaixonadas por Ele virem a uma tribuna como esta e cantarem como cantou hoje a serva do Senhor, eu louvo a Deus, louvo mesmo a Deus. Deus, eu te louvo pela vida da tua serva. Agora, irmãos, Deus, graças a Deus, Ele não me curou porque eu não estava doente, mas a verdade é que Deus não me deixou ser vaidoso, soberbo, essa coisa. Não é isso, vaidoso, nem soberbo, é ciumento. Eu tenho ciúme dessa irmã, ela canta também, irmãos, eu não canto nada. Irmãos, eu não tenho voz para nada. Eu já cantei no coral de uma igreja, mas eu tinha 16 anos. Mas como já faz 70, não, desculpem, como já faz 70 anos que eu cantei no coral, eu nem me lembro mais disso. Eu não tenho inveja da serva Sulamita. Agora só tem uma coisa, eu não consigo cantar bem aqui na terra, mas eu vou cantar no céu. Alguém mais está comigo? Diga eu. Mas tem tanta gente assim que não sabe cantar. Ok, eu não canto bem aqui na terra, eu não canto, mas eu vou cantar no céu. Agora há uma coisa que você nunca poderá fazer no céu. Se você quer fazer uma coisa boa para Deus, que só pode ser feita na terra, então faça a obra missionária, faça a obra. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Diga, a obra. Obra única. Obra única. Obra única. Eu completo dizendo uma coisa. Eu vou pedir de todo o coração que a igreja repita o que eu vou falar. Eu senti a orientação do Espírito de Deus para lhe instalar uma mensagem que apelasse para o seu raciocínio. Eu não estou apelando para as suas emoções. É fácil pregar uma mensagem missionária com emoções e fazer o povo trazer uma boa oferta. Mas quando termina o culto, a emoção se acaba. Agora, a consciência, ela mora conosco. Ela vai conosco. Ela se torna cada dia mais sedimentada, mais forte. Então, guardem 3 informações que eu lhes dou. O clamor do Pai veio do céu. Eu apreciaria muito se repetissem. O clamor do Filho veio da terra. O clamor do Espírito veio da igreja. Quando o Pai clamou por missões, ele estava no céu e dirigia o universo. Quando o Filho clamou por missões, ele estava na terra. Mas quando o Espírito clamou por missões, ele estava na igreja. Se você pensa no céu, agora você não tem para onde ir.
Se você vai dar uma olhadinha no céu, Deus está falando de missões. Você vai dar uma olhadinha no ministério de Jesus, Deus, não tem outro assunto. Não, não tem. Agora, eu vou para a igreja para ver se eu me escondo disso. Aí quando você chega na igreja, quem está falando de missões? O Espírito Santo. Chega. Pense no que você tem e lembre-se dos que não têm. Isto não é emotivo. Eu não estou fazendo cócegas em ninguém. Estou apelando para a sua consciência. Pense no que você tem. E você tem muito. Ou você tem pouco. Pense no que você tem. Posso falar? O seu coração? Sim ou não? Pense no que você tem e apaixone-se pelos que não têm. Pense no que você pode e tenha compaixão dos que não podem. Pense no que você faz. Gente, quantas pessoas aqui declaram que em sua casa tem uma Bíblia? Diga eu. Quem tem 2 Bíblias, diga eu. Não, eu estou falando 2, é isso mesmo? 3. Não, 3. 4. Não, irmão, 4 Bíblias na sua casa. 5. Ah, pelo amor de Deus. 6. Não, irmão, eu estou falando Bíblia, é isso mesmo. Não estou falando aqui do iPhone que tem 25. Estou falando na sua casa, filho. Quem tem 5 Bíblias em casa? 6. Jesus. 7. 8. 9. Continua aí, eu só paro quando parar. 10. 11. Você colecionou de Bíblia? Daqui a pouco eu vou ficar com inveja. 12. Você tem, eu vou tomar uma média. Você tem 5 Bíblias em casa. E você não tem compaixão de quem não tem nenhuma? Quem já leu a Bíblia toda uma vez, diga eu. 2. 3. 4. Ok. Se você já leu a Bíblia 3 vezes, seu coração não se impressiona com quem nunca leu nenhuma? Quantos sabem que nos Estados Unidos é livre possuir Bíblia? Diga eu sei. Quantos sabem que em alguns países do mundo é proibido ter Bíblia? Diga eu sei. Você não se impressiona, você que tem liberdade para ter uma Bíblia, não se impressiona com os países onde não é permitido ter a Bíblia? Se você quer oferecer a Deus esta manhã, a sua gratidão pelo privilégio de ser um crente, eu quero lhe pedir que fique de pé, em nome de Jesus. Alguma pessoa aqui tem mais de 20 anos de fé? Eu estou falando de Assembleia de Deus. Não tem nada contra as outras igrejas, porque por causa do que eu vou falar. Quem tem mais de 20 anos na Assembleia? A irmã Maria está aí? A irmã Maria tem. A mãe do pastor. Quantos anos de fé, irmã Maria? Quantos? Quem tem mais de 20 anos de fé, faz assim. Mais de 25. Mais de 30? Gente, alguém tem mais de 30 anos de crente, de Assembleia de Deus? Eu vou longe. Alguém tem 40 anos de Assembleia de Deus, faz assim. Eu vou parar aí, porque senão eu vou para 50. O senhor que tem mais de 40 anos de fé, o senhor se lembra quem fundou a Assembleia de Deus? Vem aqui à frente, por favor. Eu já vi que o senhor tem memória boa mesmo. Quantas pessoas Deus usou para fundar a Assembleia de Deus no Brasil? 2? Só para uma. É que eu não sou muito memória. 2? Nome de um. De um? Daniel. Gunnar Wingre. O Espírito soprou. Gunnar Wingre e Daniel. O senhor sabe por que existe a Assembleia de Deus no Brasil? Por causa de 2 homens. Sabe o que eles eram? Missionários. Não. Carpinteiros? Não. Influenciadores? Não. Eles eram Missionários. Eu posso lhe contar. O senhor acredita no que eu vou falar? Acredito. Se eu estou mentindo, eu não mereço nem subir aqui. Eu tive o privilégio de conhecer Daniel Berg. Ô pastor Pedro, qual é a pessoa mais alta que existe aqui? A mais alta. Fala o nome aí. A pessoa mais alta aqui, como se chama? Quem? Não, que está aqui hoje. O mais alto. Não, então, eu quero usar agora uma fita métrica. Vem cá, irmão Tiago. Vem correndo, irmão Tiago. Sabe correr? É? Olha, eu conheci Daniel Berg. É ele que é o Tiago. Eu conheci. O Tiago, eu conheci Daniel Berg. Ele devia ser meio palmo mais alto do que você.
É um dos homens mais altos que eu conheci. E nos últimos anos, quando eu vi Daniel Beck pela última vez, nós nos encontramos na casa do publicador da Assembleia de Deus, ele estava vindo de Fortaleza, Ceará. Naquele tempo havia um movimento político no Brasil chamado Ligas Camponesas. Isso é coisa de arqueologia, mas é verdade. Então, o irmão Edísio, o funcionário da casa, disse assim, ele gostava que se chamasse Irmão Daniel. Irmão Daniel, o senhor chegando de viagem? E ele falava assim, sim, eu chegando de viagem. O senhor está vindo de onde, irmão Daniel? Fortaleza. Como é que vai o movimento das ligas camponesas? Isso assim, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Ele queria saber de política. Ele queria saber de ligas camponesas. Então, se não fossem esses dois missionários, será que existia a Assembleia de Deus? A contribuição que você vai trazer hoje pode significar novos missionários. Pode significar novas igrejas. Qual país da Europa? Sulemita, né? Sulemita? É isso? Sulemita. Qual o país da Europa que você conhece, Sulemita? Hein? Você pode dar 10 passos aqui à frente, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesus é bom de cálculo, né? Mas Jesus não precisa nem de inteligência artificial. Você conhece Portugal? Prepare-se para cantar na França. Prepare-se para louvar a Deus na França. E quando Deus lhe abrir a porta na França, você vai ter uma surpresa. Um dia, vai ser um domingo pela manhã, quando você estiver cantando, Deus vai fazer um milagre. Deus vai lhe dar um hino sobre o poder dele. Esse hino pode já existir. Deus vai lhe dar um hino sobre o poder dele, sobre a glória dele. Quando você estiver cantando, a glória de Deus se manifestará e haverá um milagre. Você vai saber deste milagre depois. Quer dizer, não é no momento. Mas guarde isto. Se você nunca se orgulhar, se você nunca ficar soberba, se você nunca se envaidecer, você nunca vai encontrar portas fechadas. Airamacaxa. Fica possuída agora de uma autoridade sobrenatural. Fica cheia agora de um gozo novo. E quanto àquele problema que te preocupa, diz, filha, tranquila. Tu não já falaste comigo? Tu tens um advogado. E os teus problemas não são resolvidos pelos teus advogados. São resolvidos por mim. Eu selo contigo esta aliança de preservação da tua vida. Para a glória do Senhor. Quem acredita no sobrenatural, aplauda ao Senhor. Irmã pastora, por favor. Você... Ok. Não. Ok. Fique atrás dela, por favor, pastora. É uma benção ter saúde. Tudo é uma benção. Mas o corpo é o corpo. Quando você sentir um dia um incômodo no seu rim direito, se Deus não nos conhece, irmãos, o que estamos fazendo aqui? Está compreendendo, pastora Thais? Está compreendendo? Tranquiliza o teu coração, Thais. Tua vida está nas mãos do Senhor. Quando tu estavas cantando hoje, está sofrendo, louve. Foi o que Deus te deu. E pessoas foram abençoadas. Mas tu própria está sendo abençoada agora. Ponha, por favor, a sua mão direita sobre o rim direito dela. E a mão, ó Cristo eterno. Pastor Pedro, a moção de cura aqui agora. A senhora, o senhor que está com a mão levantada, essa pessoa que está à sua direita é sua esposa? Peça a ela, por favor, para pôr a mão dela no seu estômago. Doutor Jesus está lhe tocando.
Doutor Jesus está ali. Azia, nunca mais. Daquele lado, perto daquele irmão que também é alto, que tem a blusa branca, ali perto dele está uma pessoa que tem um problema sério de sinusite. E vai chegar o inverno, não é? Aí ataca. O Senhor te cura agora. Pastor Pedro, há uma unção de cura. O senhor pode, por favor, designar um obreiro, segundo o Espírito lhe dirija, designar o obreiro da sua estreita confiança para vir aqui à frente, por favor. Homem de Deus, tem que ser homem de Deus, mesmo indicação de Deus. Presbítero Pablo, mas é Pablo, mas é brasileiro. Onde está? Irmão, muito gosto. Aleluia, que lindo. Eu conosco do Pátria. Tu bom, você fala português não. O pastor está lhe indicando aqui para uma missão muito séria, muito responsável. Faz 7 anos que tu tens tido uma luta espiritual com Deus. É uma luta boa, não é uma luta porque tu queres que Deus te use sobrenaturalmente e até tu já andaste falando que se tu te esqueceste de mim e eu sou abençoado, mas eu quero mais. Hoje, 7 de setembro de 2025, começa uma nova etapa na tua vida. Pastor Pedro, o senhor pode estar aqui por... Deus está tratando com ela, viu? O sobrenatural chegou. O sobrenatural está aqui, meu Deus. Irmã Sulamita, Deus quer falar contigo em particular. Já falou contigo em público. Serva do Senhor, como instrumento de Deus, fala ao seu ouvido agora o que ela veio para ouvir nesta conferência. Enquanto o pastor Pedro está pondo as mãos sobre o servo do Senhor, Deus está transferindo uma graça muito especial. Pastor Pedro, a partir de hoje, este homem vai ser usado para milagres. Vai ser algo lindo, vai ser algo tremendo. Deus está tocando onde tu estás. Uia! Deus está te tocando, Deus está te tocando, Deus está te tocando. Amém. Amém. A graça chegou. Agora, pastor Pablo, me dê a sua mão direita aqui, por favor. Agora é um teste de fogo. Um teste de fogo. Você viu como Deus, hein, Pablo? O tempo dele, não é, Pablo? Pablo, escuta bem. É uma coisa muito especial, muito, muito séria. Você vai sair. Olha, vai sair por esse corredor aqui, vai caminhando. A certo instante, Deus vai te indicar. E tu vais te virar para a tua esquerda, na fila de cadeiras que o Senhor te orientar, e tu vais orar por uma pessoa que está precisando de um milagre. Você vai andar, deixa eu ver se Deus vai dar mais detalhes. Vai, Ele está dando. Você vai andar aqui por esse corredor e vai contando as fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você chegar na 6ª fileira, você ora pela terceira pessoa. Aí vai um milagre, aí vai um milagre, aí vai um milagre, aí vai um milagre, aí vai um milagre. Isto só acontece porque um dia alguém fez missões e este servo de Deus, querido, Alcione, que bonito, Alcione, uma das palavras mais tristes da língua portuguesa é prejuízo. E tu sabes o que é isto, porque tu já sofreste. E até hoje tu sentes, né, os efeitos. Coisa triste. Deixa eu te dar uma notícia do céu. Deus vai recuperar tudo, rapaz. Deus vai recuperar tudo. Só tem uma coisa. Deus não é um patrão humano, não. Deus vai te recuperar 2,4 vezes. Isso é questão matemática. 2,4 vezes mais. 2,4. Casado, Alcione, a esposa está aí? Vem celebrar aqui com ele. Vem, Santa. Vem celebrar. A bênção é grande. Vem celebrar, vem celebrar.
Chegou o dia, viu? O pretexto da tua vinda aqui à frente é porque tu és alto. Mas isso é pretexto. Deus tem um bom senso de humor. Deus usa essas coisas. Deus, tu vieste aqui porque tu... Mas não vieste aqui porque tu és alto, não. Tu vieste aqui porque Deus quer te falar. Grande mentiroso é Satanás. E de vez em quando ele tenta, no teu subconsciente, fazer com que tu imagines que aquele grande plano que ele prometeu para ti não vai se cumprir. Do alto do seu trono ele diz: Tiago, vai se cumprir porque eu sou fiel. E no terceiro mês do próximo ano, o rolo vai se desenrolar. Abraça o teu irmão. A igreja pode aproveitar este momento para ser abençoada coletivamente. Põe a sua mão sobre o seu coração, por favor. Quando você vier trazer a oferta missionária, lembre-se que o que está acontecendo aqui esta manhã só é possível por causa da obra missionária. Quando você estiver muito diante de você, lembre-se de quem não tem quase nada. Deus abençoe a igreja. Receba o seu milagre agora. Receba a sua bênção agora. Receba a sua resposta agora. Receba a sua solução agora. Toda a igreja seja agora visitada por uma unção nova e fresca da parte do Senhor. Em nome de nosso maravilhoso Deus. Amém e amém.